Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um importante movimento, que ocorreu no século XVI, e trouxeram grandes transformações, no âmbito religioso, durante aquela transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Até o século XV, a Igreja Católica, era a única representação do cristianismo no Ocidente. E a Reforma Protestante, que foi iniciada na Alemanha com Martinho Lutero, ela questionou, a alta cúpula do clero católico, e desencadeou uma série de movimentos críticos às doutrinas católicas, abrindo caminho, para o surgimento de outras igrejas que não tinham nenhum vínculo com a Igreja Católica. Além disso, os reis, da época, eles que lideravam a formação, dos estados nacionais, eles aproveitaram, este movimento para contestar o poder do Papa. E a reação católica foi a Contra-Reforma, Foi um conjunto de ações que reafirmavam a doutrina e a soberania da Igreja, sobre o mundo cristão, e buscava, através da Contra-Reforma, conter o avanço protestante em outras regiões, distantes da Europa. E o século XVI, ele foi marcado por muitas transformações na Europa, O mundo medieval, ele estava em crise, A economia, agrícola passava a ser uma economia mais comercial, E os senhores feudais, eles estavam, enfraquecidos, e eles viam, os reis assumirem o centro político, e centralizarem o seu poder. A sociedade, que vivia no campo, ela passava então a migrar, para as cidades. E a cultura, daquele período, ela resgatava a cultura greco-romana, que valorizava a beleza do ser humano, O antropocentrismo ocupava o espaço, do teocentrismo, e o conhecimento não se baseava, mais na fé ou nas tradições, mas sim nas ciências. E o estudo da natureza, ele caracterizava-se na compreensão dos fenômenos naturais, com base na ciência, Então, a Igreja Católica, ela que exercia, um poder soberano sobre a Europa naquele período medieval, ela começou, a ser questionada. E as universidades, que surgiram dentro das igrejas, nesse contexto de mudanças, começaram, a discutir temas alheios aos da doutrina católica, Então, os questionamentos, eles exigiam respostas mais racionais, científicas e comprovadas, através de argumentos lógicos e não mais na base, assim, das crenças, E ali o próprio Papa, ele era também questionado. Ele não era, mais visto, como um escolhido de Deus para liderar, a igreja fundada, por Cristo. Então, ele era visto agora como um homem igual a qualquer um outro, e que poderia, ter falhas como qualquer um outro ser humano, comum.
os reis, né, que lideravam os estados nacionais, né, em formação, eles apoiaram, né, este questionamento, né, da Igreja Católica, né, sobre o poder do Papa, porque assim eles não teriam, né, mais nenhuma concorrência, né. Então, outra mudança importante, né, foi também naquele período a criação, né, da imprensa, onde o primeiro livro impresso, né, foi a Bíblia. E no começo do século XVI, a Igreja Católica, ela estava construindo, né, no Vaticano, a Basílica de São Pedro, né, um projeto muito grande, um projeto inovador, que necessitava, né, da colaboração dos fiéis, não somente com orações, mas também com dinheiro, né? Então foi aí também que a venda de indulgências, elas se tornaram-se cada vez mais constantes, né? Lembrando que indulgências, venda de indulgências, era um documento, né, que era vendido pela Igreja Católica aos fiéis. E aquela pessoa que tivesse posse desse documento, ela teria então o perdão, né, dos seus pecados. Então, enquanto bispos, né, e cardeais, eles banqueteavam em um palácio, né, apostólico, o povo, né, vivia de forma miserável, né, e fazia vários sacrifícios, né, muitas das vezes desumanos, para pagar o que era exigido, né, pela igreja, né, e para tentar, né, se salvar a si mesmo ou algum familiar que já tivesse morrido, né, do fogo do inferno. Então, a reforma protestante, né, elas tiveram, né, várias causas, né, ela iniciou-se, né, de fato, a partir, né, destes questionamentos, né, questionamentos sobre as práticas, né, que eram exercidas pelo clero, né, da igreja e que não estavam em conformidade, né, com a orientação, né, das Sagradas Escrituras. Então, a cobrança também, né, era um outro ponto, a cobrança de indulgências, né, o pagamento também por diversos serviços realizados pela igreja, né, que deveriam ser de forma gratuita também, né, motivava reações, né, daqueles que não concordavam com essas práticas, né. Então, a reforma, ela começou, né, no campo religioso, mas ela se extrapolou também no campo político, econômico, né, e social. Os reis, eles embarcaram, né, nessa reforma por causa das críticas, né, feitas ao poder do Papa sobre o mundo terreno. Então, era interessante para os reis eles se verem livres, né, daquela imposição do Papa, até mesmo de pagamentos de impostos, né. A burguesia também, ela estava em ascensão e ela sentia-se prejudicada, né, por conta da condenação, né, que a Igreja Católica fazia sobre a usura, né, ou seja, os juros, o que garantia a burguesia, né, que garantisse o que fazia com que a burguesia garantisse os seus lucros, né, nas transações comerciais. Então, a reforma teve também o apoio, né, da burguesia. E em 31 de outubro, né, de 1517, Martinho Lutero,
ele afixou, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, as 95 teses, né, que condenavam, né, a venda de indulgências e o paganismo existente dentro da Igreja Católica, né? Então, Lutero, com isso, ele convidava, né, fazia um convite para um debate sobre esses temas propostos, né? E em pouco tempo, essas teses, elas foram reproduzidas, né, e distribuídas, né, em toda a Alemanha, né? Então, principalmente porque já havia, né, a imprensa, então foi fácil haver essa reprodução e essa distribuição, né, para toda a população, né? Então, logo isso chegou no conhecimento do clero e Lutero, ele foi condenado, né? Foi pedido a ele que renunciasse àquelas teses, né? Que ele foi pedido a ele que ele simplesmente renunciasse aquelas ideias, né? Mas ele permaneceu firme nas suas convicções. Então, assim, ele foi expulso da Igreja Católica, né? Ele foi excomungado. Então, ele só não aconteceu com ele, né? Coisa pior, como acontecera tempos anteriores com outras pessoas, porque ele tinha grande apoio, né? Dos reis, da burguesia, né? Da população, né? Então, foi esse o motivo, né? As causas, né? Que trouxeram uma reforma, um pedido de mudanças para que, a princípio, ele queria uma mudança, uma reforma dentro da igreja, mas a igreja ela não aceitou. Então, ali iniciava-se, né, o nascimento, né, de uma nova religião cristã, ali a partir de Lutero, né, acabava aquela hegemonia da Igreja Católica. Então, o protestantismo, ele veio a influenciar vários países da Europa, né? Em cada país, ela teve uma maneira, uma forma diferente, né? Na Inglaterra, por exemplo, foi implantado o anglicanismo, né? Então, nós vamos ver um pouquinho agora como que se deu a implantação dessa nova religião, né, na Inglaterra. Então, o anglicanismo, né, foi também um movimento reformista, né, oriundo também com algumas ideias do calvinismo. Então, desde o século XIV, né, o teólogo John Wycliffe, ele realizou duras críticas, né, ao poder material da igreja e traduziu a Bíblia, né, para o inglês. Além dele, Thomas Mouros, né, também ele teceu duras críticas ao poder desempenhado pela Igreja Católica durante o século XVI. No reinado, então, de Henrique VIII, o Estado, ele tinha o controle, né, sobre a nomeação de padres, de bispos e de cardeais. E nesse período, né, as relações entre Henrique e a Igreja, elas chegariam ao fim, né, a Igreja Católica. A partir do momento, né, que o Papa negou a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, né? Catarina, aí o Henrique VIII, ele resolveu
quebrar a aliança, né, com a Igreja Católica e montar então na Inglaterra uma nova religião, a religião anglicana. Catarina de Aragão, ela teve 5 filhos de Henrique VIII, mas somente houve uma sobrevivente, mulher. Então, Henrique VIII, ele estava preocupado, né, com a linha sucessória de sua dinastia, né? E então ele desejou casar-se novamente, né, com Ana Bolena. E ele buscava o nascimento de um herdeiro homem para o trono. Então, o Papa, tendo negado a anulação do seu casamento, né, ele resolveu criar, né, essa nova instituição religiosa na Inglaterra. Então, a partir de então, né, os poderes da Igreja Católica, eles foram completamente, né, limitados ali na Inglaterra, né? E em 1534, o parlamento inglês, ele aprovou, né, o ato de supremacia que anunciou a criação da Igreja Anglicana. Então, o anglicanismo, ele passaria, né, ele teria os mesmos moldes, né, hierárquicos da Igreja Católica. Ele continuaria com adoração aos santos católicos. E no que se refere às doutrinas da Igreja, né, o anglicanismo, ele incorporou alguns princípios calvinistas, né, e além disso, né, o poder exercido pela Igreja Anglicana concedeu condições para que o Estado, né, ele se apropriasse das terras, né, que estavam em posse dos clérigos católicos. Então, a partir dessas medidas, né, a influência da Igreja Católica sobre as questões do governo britânico, elas foram muito diminuídas. E, por outro lado, né, as características dessa nova igreja, né, cristã, elas incentivavam, né, as atividades, né, a ampliação das atividades burguesas, né. Então, nós vamos ver agora um pouco sobre, a gente falou, né, um pouco sobre a Igreja Anglicana. Nós vamos ver agora sobre o movimento, né, calvinista. O calvinismo, né, ele é um movimento também protestante, né, e ele foi conduzido por João Calvino, né, era um estudioso francês que se converteu, né, ao protestantismo. E quais eram, né, as características do calvinismo? O calvinismo, ele tinha assim 5 características básicas, né? Ou seja, uma delas era a depravação total. Então, segundo o calvinismo, né, o homem, ele nasceu com o pecado original. E isso foi herança, né, de Adão e Eva. E na condição de pecador, ele só poderia ser salvo se Deus assim o quisesse. Então, a salvação do ser humano não dependeria de sua vontade, mas da vontade de Deus, né? O homem, ele teria que ser predestinado por Deus à salvação. Um outro ponto, né, da religião calvinista, né, desta crença, é a eleição incondicional, né? E esse ponto, ele diz respeito que Deus, ele escolhe quem ele quer salvar, né? E não depende das boas obras, mas da vontade suprema de Deus. Um outro ponto característica da religião calvinista, né, é a expiação limitada. Segundo o calvinismo,
Deus, ele não morreu na cruz, né, para salvar toda a humanidade, mas para salvar apenas os escolhidos. Então não teria morrido, né, por todos, mas apenas por aqueles que ele tivesse escolhido. Um outro ponto, né, da igreja, do calvinismo, é a graça irresistível. Então, segundo este ponto, né, desde que aquela pessoa fosse chamada por Deus, né, ela não poderia negar ao chamado, porque esse chamado, ele seria irresistível. Um outro ponto também, né, dentro do calvinismo, é a perseverança dos santos. Então, desde que a pessoa teve este chamado, né, por Deus, ela se tornaria um homem salvo e assumiria sua fé para sempre, né? Então, a partir daquele momento que a pessoa fosse chamada, ela assumiria aquela fé até o fim, né? Então, essas seriam as características, né, do calvinismo. E nós tivemos também, né, como uma das vertentes também do protestantismo, o luteranismo, né, que foi a religião, né, implantada por Martinho Lutero. Então, nós vamos ver aqui também algumas, né, características do luteranismo. A primeira característica do luteranismo é a salvação pela fé. Segundo Lutero, a salvação não seria, né, pelas boas obras, mas pela nossa fé em Deus. Segundo ponto que ele também acreditava é a livre interpretação dos textos bíblicos, né? Então, ele era a favor de que todas as pessoas, né, eles tivessem acesso à Bíblia e pudessem fazer a sua interpretação, né? Ele também, ele era contrário, né, ao celibato, né? Ele era a favor de que os padres, né, ele, no caso que vive no celibatário, ele não era a favor, ele era a favor, né, de que a pessoa poderia sim contrair um matrimônio, né? Um outro ponto do luteranismo, ele era contrário, né, à adoração de imagens, de escultura, né? Então, e também ele era a favor, né, que os cultos eles fossem realizados na língua nacional, né? Porque a missa ela era rezada em latim. Então, segundo Lutero, ele era a favor de que fosse na língua daquela nação. E também ele era a favor da subordinação, né, da igreja ao poder do Estado, né? Então, esses foram os pontos, né, do luteranismo. Nós vamos ver agora, né, que além desses reformistas, né, que João Calvino e Martinho Lutero, antes mesmo desses dois já haviam, né, teólogos, estudiosos que haviam, né, tecido várias críticas à Igreja Católica. Então, eles foram, né, os precursores, né, da Reforma Protestante. Então, na Inglaterra, no final do século XIV, né, o padre e teólogo, né, John Wycliffe, ele apresentou sérias críticas também às doutrinas católicas. Dentre essas críticas estava a afirmação também de que a salvação eterna era conseguida através da fé em Deus, né, bem como o posicionamento contrário também à venda de indulgências. Então, ele não era também a favor das vendas de indulgências.
Ele era contrário também à realização, né, de boas obras, como doações em dinheiro feito à igreja, né, como forma de perdão, como forma de remissão, né, dos pecados para a salvação. Então, um outro também teólogo reformista, teólogo anterior, né, a Martinho Lutero, foi Jan Hus. Ele era um padre e teólogo, né? Ele defendia a autoridade, né, das Sagradas Escrituras. Então, segundo ele, a Bíblia, né, ela seria a única forma de fé, de crença que deveria estar, acima de tudo, as Sagradas Escrituras. Ele era contrário, né, a palavra do Papa, ela viesse ser dita como colocada, né, entendida como uma própria palavra de Deus. Então, ele também ele não aceitava, né, o Papa como uma divindade, como a palavra dele ser entendida, né, como sendo a própria palavra de Deus. E também ele criticava, né, a riqueza e a luxuosidade ostentadas pela igreja. Então, John Hus, ele passou a pregar, né, em seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo, né, contrapondo-se à autoridade, né, da hierarquia eclesiástica, né, da Igreja Católica. Ele defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria, né, ser oferecida a todos os fiéis e não apenas ao padre, né? Além disto, John Hus, ele pregava a ideia de uma igreja pobre contra a opulência, né, que apresentava naquele momento a Igreja Católica. E tal postura, né, de John Hus causou uma forte oposição da Igreja Católica, né, como já era de se esperar. Então, as condições sociais que estava submetido, né, aquela grande parte da população, né, daquela região, ela contribuiu também para que a situação ela ficasse cada vez mais conflituosa, né? Então, a pregação de John Hus sobre um mundo, né, de justiça social, ela entrava, né, em conflito com a situação de exploração e miséria, né, a que aquelas pessoas estavam submetidas naquele momento, né? E com isto, John Hus, ele foi preso, né, por 7 meses e como não renunciou aos seus posicionamentos, né, ele foi condenado, né, por heresia e queimado na fogueira. Então, esses dois, né, foram também, né, pessoas que já ali, mesmo anterior à Reforma Protestante, já estava assim tecendo críticas à Igreja Católica, né? E eles foram influenciadores, né? Foram grandes influenciadores também de Martinho Lutero. E após, né, a Reforma Protestante, então houve, a partir da Igreja Católica, a Contra-Reforma, né? Então nós vamos ver agora um pouco o que foi, né, como se deu essa Contra-Reforma, né, da Igreja Católica. A Contra-Reforma, ela foi entendida, né, como uma reação, né, da Igreja Católica ao avanço, né, do protestantismo na Europa. Ela se deu, né, por uma série de ações que incluíram a catequização, né,
de pessoas por meio dos jesuítas e a realização do Tribunal da Inquisição, né? E também a proibição de certos livros. E uma das medidas, né, tomadas para a reforma do clero católico foi a criação, né, de seminários, né, que garantiriam uma melhor formação, né, dos sacerdotes. E por meio, né, dessa decisão, os padres deveriam, né, estudar até os 25 anos, né, eles deveriam cursar ali o seminário, e só apenas após essa idade, né, de 25 anos, ele poderia, né, exercer o sacerdócio. E medidas mais enérgicas, né, elas foram tomadas, né, pelo Papa em 1542, né, deu início à Inquisição. Então, a Inquisição era uma instituição que promovia, né, a perseguição dos hereges e, né, e a sua atuação, ela foi muito forte, né, entre os séculos 12 e 14. Então, a Inquisição foi uma instituição que perseguia, né, todas aquelas pessoas que tivessem uma fé contrária às doutrinas católicas. Então, a Inquisição, ela foi perdendo um pouco, né, de sua força no século XV. E por meio do Papa Paulo III, né, a Inquisição, ela ganhou força, né, novamente, e foi utilizada como meio de silenciar, né, aqueles que se colocavam contrários às doutrinas da igreja. E uma das ações, né, mais efetivas para o avanço do protestantismo deu-se, né, por meio do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele reunia, né, as maiores autoridades da Igreja Católica, né, para promover discussões sobre pontos importantes da fé católica, né. E ao longo dessas discussões, né, foram tomadas, né, algumas ações, né, para reforçarem, né, os princípios e práticas, né, do catolicismo, e tentaram também estabelecer formas de fortalecer, né, e combater as heresias. Primeiramente, né, o Concílio de Trento, ele debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo, né? E também foram tratadas, né, questões como o pecado original, os sacramentos, as questões relativas ao ritual da missa, né? Também foram analisados, né, os princípios do protestantismo e eles foram rechaçados, né? Então ficou ali reafirmado, né, a infalibilidade do Papa, né? Ela foi mantida, né, como parte da doutrina católica, né? E também a venda de indulgências, né, que tinha sido o pivô, né, da reforma protestante, ela foi proibida. A partir de então, estava proibida a venda de indulgências. Houve também a proibição, né, de vários livros tidos como hereges, né?